Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai continuar a falar sobre os reinos de micro-organismos, tá? Hoje a gente vai tratar do reino protista, alguns também falam protoctista, e são os protozoários e as algas, certo? Hoje a gente não vai falar sobre as algas, porque senão vai ficar um slide muito extenso, e a gente vai tratar só dos protozoários, tá bom? São esses micro-organismos, parece uma sola de sapato, né? Aí na imagem, essa é uma imagem computadorizada, né? Ela é real, mas ela tem cores fantasia. E vamos prosseguir para saber quem são eles, né? Que características que eles têm, o que eles são. Bom, eles são eucariontes, ou seja, lembra que é um eucarionte? É que tem um núcleo organizado. Podem ser autótrofos ou heterótrofos, ou seja, algumas espécies vão conseguir produzir o próprio alimento, no caso são as algas, e heterótrofos, que são os protozoários, precisam de outro para se alimentar. São uni- ou pluricelulares, né? O caso do protozoário, ele é unicelular, enquanto as algas são pluricelulares, certo? Prosseguindo, como eu falei para vocês, né, o reino protista ele compreende protozoários e algas, mas hoje exclusivamente a gente vai falar só dos protozoários, tá bom? Lembrando que essas imagens elas são reais, mas colocam cores diferentes para poder ficar mais nítido pra gente, tá bom? Antigamente, os protozoários né, eles eram classificados no reino animal, porque, gente, os protozoários eles apresentam estruturas que vão garantir o funcionamento de muitas atividades, muitas tarefas né, básicas de um animal, como uma digestão, uma respiração, a circulação e até mesmo uma coordenação mais primitiva, né, mais precária, mas que eles conseguem fazer. Aí na imagem eu botei para vocês que eles eram classificados no reino animal há muito tempo, porque eles fazem essas funções, né, que eu te falei, e porque são heterótrofos, né? Ou seja, eles não produzem o próprio alimento, eles não realizam a fotossíntese. Mas por eles serem unicelulares, por ter uma célula só, alguns cientistas eles decidiram deixar um reino exclusivo para os protozoários, né? Para não misturar com outros organismos. Eles apresentam uma grande, enorme variedade de formas, tá bom? E de cores também, tá? De tipos também. Eles ocupam geralmente os ambientes úmidos, que são os protozoários de vida livre, ou podem ser parasitas, né? Vão habitar o interior de outros organismos vivos. São causadores de doenças alguns. Também a gente vai ver isso aí nos tipos de protozoários, tá? Sobre a classificação, são divididos em 4 grupos diferentes e esses grupos são divididos de acordo com a locomoção que é realizada pelo protozoário. O tipo de locomoção que ele tem vai definir o grupo que ele vai participar. Vamos lá. Os primeiros são os sarcodinos, também conhecidos como sarcodíneas, tanto faz, tá? Eles apresentam pseudópodes. Pseudo quer dizer falso e pode quer dizer pé. Lembra que eu falei que em ciências tudo tem significado, as palavras têm significado? Então, pseudópodes quer dizer pé falso, né? São as amebas, tá? Elas vão se locomover por esses pés falsos. Essas estruturas aí mais que estão apontadas na imagem, e esses pés falsos, além de servir para locomoção, também servem para captura de alimento. Temos aí o segundo grupo, que são os mastigóforos. Os mastigóforos, eles têm flagelo. O flagelo é esse rabinho no final do indivíduo, né? Eles se locomovem através do batimento desse flagelo, né? É como se fosse a cauda de um peixe. Alguns são parasitas, tá? Como o Trypanosoma cruzi, que tá aí na imagem, é o nome dessa espécie, tá? Que vai causar doenças. E obtém alimento, né? A partir de associação com outros seres vivos. Ou seja, precisa se unir a outros seres vivos para obter o alimento, sendo aí um heterótrofo de natureza, né? Os esporozoários. Os esporozoários são esporos, são
praticamente bolinhas, né? Eles não têm estrutura de locomoção, eles ficam, né, ao Deus dará, ou seja, eles ficam na natureza e vão sendo levados de acordo com o meio em que eles se encontram. Eles não têm, né, estrutura, e o agente transmissor da malária é um exemplo de esporozoário. Só para deixar claro aqui para vocês, voltando lá nos sarcodinos, os sarcodinos, a gente tem alguns aí que, no caso da ameba, né, que parasitam o intestino humano, né? Às vezes quando dá aquela dor de barriga por uma intoxicação alimentar, é bactéria e também protozoário, né? As amebas, elas entram aí como parasitas do intestino humano. Sobre os mastigóforos, a gente tem aí também um parasita, né? Que no caso do Trypanosoma cruzi, ele vai parasitar o intestino delgado, também parasita os tecidos humanos e pode chegar até a musculatura do coração, tá? Então, é o que causa doença de Chagas, tá? Que a gente vai estudar as doenças em breve. Sobre os esporozoários, a gente tem o causador, o agente transmissor, né, da malária como um exemplo. E o último grupo são os ciliados, né, que se locomovem por meio de cílios. Os cílios são esses pelinhos em volta do protozoário, né? Os ciliados, geralmente, eles têm vida livre, né? A gente raramente encontra um protozoário ciliado que seja parasita. Então, a nossa matéria hoje foi tranquilíssima. Na semana que vem a gente vai falar sobre algas. O exercício de vocês vai ser o exercício do livro, tá? Lembrando, pessoal, que eu peço sim um montãozão de desculpa porque eu tô muito longe e tô sem o livro de vocês. Eu tô acompanhando por capítulo, tá bom? Então, assim, eu não sei dizer para vocês qual é a página. Me perdoa mesmo, mas eu sei o capítulo, né? Porque eu tô acompanhando pelo meu plano de aula e meu plano de curso também, que é feito, né, por capítulo. Então, vocês vão fazer os exercícios relacionados aos protozoários, tá? Só aos protozoários, não às algas do capítulo do reino protista, tá bom? Vou deixar videozinho, como sempre, que é muito interessante enxergar esses animaizinhos, né? Esses serezinhos em vida real, né? Não só por imagem. Tá bom, pessoal? Se cuidem. Até o próximo vídeo. Um abraçãozão.